A palestra começará em 5 minutos. Queridos amigos do Lar de Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa reunião virtual. Hoje nós teremos a palestra do nosso irmão Arnaldo Moreira da Silva, que é uma pessoa especialmente cara ao nosso coração, pois que nós fomos colegas de faculdade, de república, e tivemos uma convivência muito intensa e íntima, mercê também das nossas afinidades, de comungarmos princípios doutrinários comuns. Arnaldo é oriundo de uma família espírita e é dotado de um grande conhecimento da doutrina, graças ao longo de todos esses anos, desde a sua juventude, se dedicar ao estudo da mesma, que nós sabemos que é inesgotável. A cada dia nós nos aprofundamos e a cada dia também nós amadurecemos a nossa capacidade de percebermos o quanto que a doutrina é completa, o quanto que a doutrina espírita consegue iluminar os escaninhos mais obscuros da vida e das questões magnas da nossa filosofia, da nossa existência. Portanto, vamos nesse momento volver os nossos pensamentos a Jesus
e fazer a nossa prece. Nesse instante, então, vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir a nossa percepção espiritual. Vamos fixar na nossa retina mental a figura amorável de Jesus, o Mestre e nosso divino pastor, que conhece cada ovelha pelo seu nome, que nos conhece os defeitos e as virtudes e tem nos acompanhado no nosso processo, na nossa escalada evolutiva. Bom e amado Mestre, nesse instante, Senhor, volvemos até vós os nossos olhos, suplicantes, porque como necessitados que somos sempre, nesta atual situação de nossa evolução espiritual, precisamos muito do vosso auxílio, Senhor, em vencer as dificuldades que se interpõem no nosso caminhar na atual existência. Permita, Mestre, que a harmonia e a serenidade possam estar em nossos espíritos, em nossas mentes, em nossos corpos. Afasta de nós, Senhor, a dor, seja ela em que sentido for, mas que possamos compreendê-la no seu objetivo maior, que é de nos transformar interiormente. Na medida, Senhor, das nossas possibilidades, que nós possamos ir compreendendo melhor o significado da vida e das circunstâncias que nos cercam, principalmente no presente momento em que temos tantos enigmas surgindo em nossas vidas. Permita, Mestre, que possamos ser intuídos pelos vossos mensageiros e que eles se façam presentes nesse instante junto a nós, nos trazendo este lenitivo, nos trazendo esses bálsamos que somente a prece e a comunhão convosco e com Deus podem nos trazer. Em vosso nome, Senhor, abrimos a nossa reunião virtual desta noite. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, muita paz, que as bênçãos de Jesus que nos envolvem incessantemente, desde a aurora dos tempos, possam ser recolhidas pelos nossos corações e que sirvam-nos para nos transformar paulatinamente em criaturas melhores. Nossos agradecimentos aos irmãos do Lar de Jesus que nos confiaram as reflexões deste momento. A humanidade passa pelos dias atuais por uma experiência única e importantíssima, mas que não é novidade para os nossos espíritos egressos de centenas ou talvez milhares de reencarnações em diversas épocas da humanidade. Não obstante esquecidos de nossas encarnações passadas, já vivemos momentos como esse em diversas regiões do planeta. Epidemias de cólera, epidemias de peste bubônica, de numerosas viroses. E quem sabe, estivermos reencarnados durante a chamada gripe espanhola, no início do século XX, que vitimou em torno de 100, talvez 100 milhões de pessoas na Terra. Mas a experiência atual é completamente diferente das demais. Envolve praticamente o mundo inteiro. E, como ainda não temos
nem vacina e nem experiência prévia com o vírus que nos infecta na atualidade, não resta outro recurso senão nos isolarmos em nossas residências, distanciarmos-nos dos companheiros de trabalho, dos amigos e convivermos mais de perto com os nossos familiares. Para as nossas reflexões, nós queremos nos valer dos princípios racionais da doutrina espírita. Evidentemente que nesta época a nossa sensibilidade, o nosso moral encontram-se abalados por diversas emoções, entre as quais a do medo, que pode chegar ao pânico coletivo. A reação do medo é extremamente normal e nos acautela dos perigos. Todos os animais sentem medo, entretanto, antes da racionalidade, instintivamente, nós tememos o perigo iminente. Nenhum animal tem medo daquilo que ainda não está acontecendo. O ser humano, como tem memória e tem uma emoção mais elaborada, é capaz de temer até o imaginário. E muitas vezes, esta reação que seria uma reação normal de defesa passa a tornar-se doentia. Surgem as teorias da conspiração, entre elas a de que esse vírus teria sido criado em laboratório acidentalmente ou propositadamente. E outras tantas teorias da conspiração também dizem que trata-se de castigo de Deus em decorrência dos pecados da humanidade. E mesmo entre as hostes espíritas não estamos isentos de teorias da conspiração. Determinadas mensagens que nos chegam parecem até sugerir que a calamidade atual foi urdida em algum laboratório da espiritualidade para provocar mais depressa a transformação da humanidade. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos que é Deus e recebe a resposta, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o insigne codificador não se deu por satisfeito. Questiona logo em seguida a questão número 4, que prova podemos ter da existência de Deus. Não basta crermos, termos fé. É necessário que esta crença seja embasada na racionalidade. E os espíritos respondem: um axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. A lei de causa e efeito rege todo o universo material, tanto quanto o universo psíquico e o universo moral. Tudo o que acontece tem uma causa. E como esta causa é muitas vezes provocada pelo nosso livre arbítrio, as consequências são de nossa inteira responsabilidade. Em primeiro lugar, devemos constatar que vivemos biologicamente num ecossistema povoado por milhões ou bilhões de criaturas diferentes, animais, vegetais, seres unicelulares como protozoários, fungos, bactérias e, evidentemente, os vírus, que são seres tão simples que não são capazes de se reproduzir sozinhos. Necessitam penetrar uma célula de um outro organismo. Pode ser, às vezes, a célula de uma bactéria, para, utilizando a máquina metabólica dessa célula, reproduzirem-se. Enquanto encarnados, estamos sujeitos à convivência com todos esses organismos que muitas vezes só conseguem se reproduzir no interior
do organismo de outros animais, mamíferos ou não, entre os quais os seres humanos. Mas devemos constatar também que a vida na Terra não é a finalidade. A vida na Terra não é final, é meio. É meio para produzir a evolução das centelhas divinas rumo à racionalidade e da racionalidade rumo à angelitude. Por que adoecemos? Porque estamos reencarnados no planeta. E enquanto estivermos presos ao ciclo das reencarnações, nós estaremos sujeitos às intempéries, às doenças, às situações capazes de destruir a nossa existência física, mas não a nossa existência espiritual. Se formos temer todos os perigos que nos acontecem, enlouqueceríamos. Devemos nos lembrar que diariamente toneladas de material proveniente do espaço atingem a Terra, mas na imensa maioria das vezes, regiões desabitadas, não causando nenhum dano à vida humana. Alguns anos atrás, um cometa gigantesco atingiu a superfície de Júpiter, gerando uma energia, ou liberando uma energia em torno de 6 milhões de megatons de TNT, ou seja, 600 vezes maior que todo o arsenal nuclear da Terra. Tal impacto na Terra seria completamente destrutivo. Contudo, a presença daqueles gigantes gasosos como Júpiter e Saturno em órbitas exteriores da Terra funcionam como verdadeiros escudos gravitacionais. O magnetismo da Terra nos protege contra os ventos solares que, de outra forma, arrancariam a nossa atmosfera, impedindo toda a vida no planeta. Contudo, embora sujeitos a todos esses perigos, estamos reencarnando neste planeta como criaturas racionais há em torno de 2,5 milhões de anos. Inicialmente em espécies humanas mais primitivas e há 200 mil anos na espécie humana atual, treinando ainda a capacidade de raciocinar, ou seja, de analisar as situações que nos ocorrem, de encontrar em cada estímulo, em cada desafio, numerosas possibilidades de resposta, de reação. Mas quando assumimos uma determinada resposta, uma determinada reação, o fazemos por livre vontade, por livre arbítrio, assumindo, portanto, as consequências de nossas atitudes. E as consequências de nossas atitudes, quando não são adequadas, quando não se encontram em sintonia com as leis divinas que regem o universo, vão nos acarretar, evidentemente, dores, estimulando-nos a, da próxima vez, tomarmos atitudes diferentes. Por outro lado, temos a mania de repetirmos velhas atitudes, sofrendo as mesmas consequências e repetindo as mesmas lições. Mas em algum momento da nossa existência, cansados de sofrer, vamos encontrar alternativas para a nossa conduta que nos podem conduzir a situações de maior alegria, de maior felicidade. Periodicamente, boa parte da humanidade é acometida por um mesmo processo de cobrança de atitudes errôneas do passado
porque da mesma forma que cada criatura deve evoluir, a sociedade deve evoluir também. Assim se explicam as vítimas de terremotos, de tsunamis, de vulcões e de epidemias. São situações capazes de alavancar o progresso psicológico e espiritual de determinados grupos da Terra. E atualmente esse processo envolve a humanidade inteira. É interessante notar que pelas mensagens que nos têm chegado pelos meios de comunicação, pelos meios de comunicação social, até parece que todos nós estamos vivenciando os mesmos valores espirituais. Embora com linguagens diferentes, a humanidade está convergindo para os mesmos valores. Valores de fraternidade, de amor ao próximo, de sensibilidade. Valores antes esquecidos, porque em decorrência de uma outra lei universal, conhecida na física como primeira lei de Newton, a lei da inércia, também no mundo psíquico temos o costume de permanecermos com as mesmas ideias, as mesmas atitudes, a não ser que uma força estranha nos arranque desta situação que poderíamos também chamar de nossa zona de conforto. Evidentemente, como criaturas racionais, poderíamos analisar as nossas atitudes, mergulhando em nosso mundo íntimo, fazendo a viagem para o nosso mundo interno, fazendo nosso exame de consciência e espontaneamente alterarmos as atitudes, os pensamentos que consideramos inadequados. Contudo, muitos desses pensamentos e atitudes foram tão repetidos que já se tornaram habituais. E mesmo sofrendo as consequências, nós os repetimos incessantemente, reencarnação após reencarnação. Como nos explica Og Mandino em seu fantástico livro, O Maior Vendedor do Mundo, somos escravos dos hábitos. Hábitos que adquirimos ao longo de nossas existências de tanto repetir atitudes. Mas se somos escravos dos hábitos, por que não sermos escravos dos bons hábitos? E só se muda um hábito cultivando um outro hábito no seu lugar. Poderíamos fazer esse esforço de mudança interior, mas frequentemente permanecemos repetindo os mesmos erros. Contudo, intervenções da espiritualidade, aproveitando os próprios mecanismos da lei de causa e efeito das nossas atitudes, transformam desastres em situações capazes de nos tornar criaturas melhores. Na pergunta 737 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a razão dos flagelos que Deus impõe à humanidade de tempos em tempos. E a resposta é contundente: para acelerar o progresso da humanidade. Isso faz parte de uma das leis universais estudada por Kardec na parte terceira de O Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais. A lei de destruição. Para reformarmos, há a necessidade de destruirmos o velho. Quando reformamos nossa residência, temos que raspar a pintura velha das paredes. Muitas vezes destruir o piso, paredes,
Quanto mais radical for a reforma, maior tem que ser a destruição do velho. A vida na terra já sofreu destruições imensas em diversas ocasiões. Há cerca de 350 milhões de anos atrás, um evento catastrófico destruiu em torno de 70% da vida na Terra. E há 56 milhões de anos atrás, outro evento catastrófico destruiu boa parte da vida na Terra, inclusive os dinossauros. Entretanto, todas as vezes que ocorre uma catástrofe como essa, há uma explosão, uma verdadeira explosão evolucionária. A destruição dos dinossauros deu a oportunidade da evolução dos mamíferos. E milhões de anos após, estávamos nós, espíritos egressos de milhões de anos de evolução no reino instintivo, experimentando a racionalidade. E agora, em decorrência da mesma lei de causa e efeito, responsáveis pelos nossos atos do passado, sofrendo as consequências de nossos atos infelizes, muitas vezes repetitivos, somos compelidos a deixarmos a inércia de nossas repetições negativas para buscarmos um outro patamar de pensamentos, de atitudes e de emoções. A lei da inércia é fundamental para a estabilidade do universo, inclusive do nosso universo psíquico e do universo moral. Não fosse ela, não haveria estabilidade. Do ponto de vista físico, esta lei determina que qualquer objeto tende a manter-se no seu estado de repouso ou de movimento constante em linha reta, a não ser que uma força venha modificar o seu estado inercial. E aí esse objeto adquire um novo estado inercial. Também no nosso mundo íntimo, no nosso mundo psíquico, no mundo moral, a mesma lei funciona. Se mudássemos incessantemente, não haveria estabilidade. Mas se não mudássemos nunca, não haveria progresso nem evolução. Evidentemente, a experiência atual não é castigo de Deus. A experiência atual não decorreu de um vírus produzido nos laboratórios da espiritualidade para provocar a evolução da humanidade, para acelerar a evolução da humanidade. A infecção atual decorreu da lei de causa e efeito, da nossa convivência neste ambiente ecológico onde se encontram estas criaturas, que em decorrência de uma mutação adquiriu a capacidade de infectar criaturas humanas. Um antígeno completamente desconhecido do nosso sistema imune e, portanto, associado às viagens internacionais, se espalhou rapidamente, em questão de poucas semanas, por todos os países da Terra. A mutação sofrida por este vírus foi espontânea ou produzida em laboratório? Não importa. Se alguém se responsabilizou em decorrência da lei de causa e efeito, responderá. Entretanto, a espiritualidade que conduz, sob a orientação do Cristo de Deus, a evolução na face da Terra, utiliza essa experiência para funcionar como aquela força externa capaz de nos arrancar do nosso
estado inercial negativo que vínhamos experimentando. Em todos os setores da nossa existência. Socialmente, estávamos nos distanciando da convivência familiar. E mesmo da convivência com os nossos colegas, amigos, companheiros, com os quais só nos comunicávamos pelos meios eletrônicos, pelas redes sociais. Agora, não por vontade própria, mas somos obrigados a só nos comunicarmos, ou na maioria das vezes, pelas redes sociais. E aí estamos sentindo uma falta enorme da convivência física, do abraço fraterno, do aperto de mão, do beijo, do olhar. E com os nossos familiares, com os quais estávamos distanciados, somos chamados agora a uma convivência mais longa e mais próxima. As relações humanas estão mudando. No campo dos sistemas econômicos, ao longo de toda a história, passamos por várias experiências, todas elas válidas em um determinado momento, mas todas elas fracassadas. Na experiência recente, comunismo, diversas formas de socialismo, o capitalismo, o sistema de mercado, todos esses foram movimentos válidos, experiências válidas, mas que não resolveram os problemas da humanidade. Porque todos eles estavam contaminados por dois problemas cruciais. O primeiro deles, a ideia de que o trabalho é humilhante. O trabalho só serve para nós nos mantermos, sobrevivermos. E no mundo capitalista, no sistema do mercado, para nos promovermos profissionalmente e, de preferência, enriquecermos. Não havendo estes estímulos, a nossa ideia é não trabalhar. Exatamente por isso, nas experiências socialistas, quando a remuneração não é proporcional ao esforço, a tendência é a produção de riquezas cair, porque aquele que se esforça no trabalho não se sente recompensado, porque se vê remunerado da mesma forma que aquele que não se esforçou tanto. Por outro lado, no sistema capitalista que premia o esforço, nós observamos uma corrida desvairada pelo poder, pela riqueza, e evidentemente que como a riqueza não é produzida na mesma proporção com que alguns a acumulam, ela faltará para outros e às vezes até o necessário para a sobrevivência. E isso decorre de um outro pecado da nossa ignorância, chamado de egoísmo. Todos os sistemas econômicos da Terra faliram por estes dois fatores. Trabalhamos apenas porque, se não trabalharmos, não sobrevivemos, ou se trabalharmos, enriqueceremos. E queremos só para nós, ou predominantemente para nós, não enxergando no outro os mesmos direitos que nos assistem.
A pandemia atual está mudando completamente a nossa forma de pensar. Numa situação como essa, o socialismo não funciona. A lei do mercado não funciona. Porque não podemos muitas vezes trabalhar, porque nem todos conseguem trabalhar em casa e produzir o próprio sustento. Haverá, sem dúvida alguma, prejuízos econômicos para as nações, para as corporações e para os indivíduos. Mas também este flagelo nos fará repensar o nosso sistema social e o nosso sistema econômico. Sairemos, sem dúvida alguma, dessa experiência criaturas melhores. O mundo depois do coronavírus não será o mesmo. É claro que a transformação não se dará da noite para o dia. É um processo que já se iniciou e que, num futuro muito próximo, resultará em uma nova ordem econômica e social baseadas no trabalho como meio de servirmos à comunidade, ao país, à terra em que vivemos com nosso esforço. Compreenderemos que o trabalho é uma bênção e nos lembraremos das palavras de Jesus: o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trabalhar é nos tornarmos criaturas divinas. No Antigo Testamento, o livro de Gênesis, depois que o casal mitológico primitivo prova do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus considera: eles agora são como nós e terão que ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Isto não é castigo, é promoção. A criatura humana naquela oportunidade foi promovida à divindade. Tornamo-nos deuses de um Deus maior. O futuro da terra dependerá do trabalho de cada um de nós como meio de servirmos a humanidade. E um outro fator que alterará completamente as nossas relações sociais e mesmo econômicas é a fraternidade. É estarmos nos esforçando para vencermos, dia após dia, o egoísmo ainda incrustado na nossa personalidade. É vencermos o orgulho e nos posicionarmos na mesma altura de todos os nossos irmãos. A fraternidade e o amor ao trabalho transformarão completamente, dentro em breve, as nossas relações. É nisso que temos fé, mas é uma fé baseada no raciocínio de que todas essas ocorrências estão sendo conduzidas pelas leis sábias que regem o universo. A lei da causalidade, ou de causa e efeito, que é a lei da responsabilidade, e a lei da inércia, que deve, de tempos em tempos, ser alterada por alguma força estranha, a não ser que nós mesmos, de moto próprio, de vontade própria, compreendendo a necessidade da mudança, promovamos a mudança sem a necessidade de nenhuma catástrofe. Confiemos, porque essa experiência nascida nas nossas relações ecológicas com o universo microscópico, mercê da intervenção
das falanges de Jesus que conduzem a evolução na Terra, transformará o planeta completamente e adentraremos em breve, talvez lá pela segunda metade deste século, verdadeiramente uma nova etapa da nossa jornada evolutiva na Terra. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que mantenhamos a nossa fé, o nosso otimismo e a nossa esperança. Muita paz para todos. Queridos irmãos e irmãs, eu estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre atendimento espiritual, oferecendo a todos o apoio, o esclarecimento, a consolação, a assistência espiritual e moral com a ajuda do plano espiritual. E é com esse propósito, apesar do distanciamento social, que o Lar de Jesus continua disponibilizando este atendimento espiritual. E aqueles que se interessarem em fazê-lo, basta entrar em contato através do WhatsApp 999-573345 e fazer o seu agendamento para o atendimento espiritual. Vamos agradecer este momento. Estamos aqui reunidos, suplicando a proteção de Jesus a todos nós do planeta Terra, a todos nós que necessitamos das bênçãos espirituais para conduzir a nossa vida, para que tenhamos a possibilidade de acertar mais e errar menos. Amado Mestre Jesus, nos ajude na nossa trajetória, nos ajude, Jesus, a entender a essência da vida, mostrando-nos o caminho que devemos percorrer para o cumprimento da nossa missão aqui na Terra.
a nossa gratidão por esse instante em que unimos em sentimento para que o Senhor possa ouvir a nossa prece e fazer de cada um de nós um instrumento da vossa paz. Por onde nós andarmos, Jesus, dentro do nosso lar, com a nossa família, no nosso trabalho, onde nós extraímos o pão de cada dia com dignidade. Sê conosco, Senhor. Que todas as pessoas que estiverem nos ouvindo nesse instante possam receber os fluidos benéficos e salutares que ilumina nossa mente, que nos traz alegria de viver e discernimento para as nossas próprias ações. E é com esse sentimento de gratidão, Mestre, que nós passamos para a segunda parte do nosso trabalho. Que essa reunião sublime de orientação espiritual seja um registro nas nossas consciências, para que possamos, no amanhecer de cada dia, colocar em prática todos os ensinamentos que tivemos aqui nesta noite. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de Jesus continue em nossos corações. Vamos nos preparar para o nosso passe virtual dessa noite. Portanto, entremos em sintonia com Jesus, o nosso mestre amigo. Vamos rogar ao divino amigo que fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, o nosso discernimento, a nossa resignação, dando-nos força para enfrentar com serenidade as adversidades que ora se apresentam no Brasil e no mundo. Vamos rogar pelos irmãos enfermos, pelos irmãos que estão em tratamento no lar de Jesus. Vamos pedir ao divino amigo que esteja conosco, que esteja presente em nossas famílias, que esteja presente em nossas vidas e que, por sua misericórdia, possa atender a cada um de nós, a cada um de nossos familiares, nessa noite, de acordo com a necessidade de cada um. Façamos, portanto, a nossa vibração silenciosa por alguns instantes. Queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus, por acréscimo de misericórdia, nos abençoe a todos nessa noite e que possamos ter uma semana com fé, com serenidade e com paz em nossos corações. Vamos agora
queridos irmãos, queridas irmãs, nos unirmos em sintonia, nas melhores vibrações para a nossa prece final, encerrando os trabalhos dessa noite. Mestre amado Jesus, nós te rogamos, Jesus, derramar sobre nós a tua misericórdia, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa coragem, derramando sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos e, sobretudo, Jesus, nesse momento em que passa todo o globo terrestre, suavizar por tua misericórdia as dores dos familiares que estão perdendo o convívio temporário dos seus entes queridos. Que Jesus tu permita também que os nossos irmãos desencarnados sejam recebidos e acolhidos na espiritualidade. Rogamos, mestre amigo, fluidificar as águas que estão presentes em nossas mesas, para que elas sirvam de conforto e fortalecimento para o nosso corpo físico. Rogamos, Jesus, abençoar o nosso país, que nós possamos envidar todos os nossos esforços de uma sintonia mental de qualidade, melhorando a psicosfera do nosso país, sobretudo agregado a essa crise do coronavírus, os conflitos que as sombras estão semeando no nosso ambiente político. Mestre amado, apieda-se de nós, derrama sobre nós a tua bênção, a tua paz e a tua luz. Concede-nos, por tua misericórdia, uma semana de muita paz, de muita serenidade. Que tua paz e a tua luz, mestre amigo, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor,
Senhor.